Então, esse artigo aí tem quando foi publicado, tem um fator de impacto em 2017 de 12,3 e hoje aí está quase um fator de impacto 15. Bom, para quem não tem muita ideia desse fator de impacto, então eu coloquei aqui a formulinha aqui do lado direito, em que, na verdade, o que acontece? A gente tem, né, o fator de impacto nada mais é do que a quantidade que cada artigo foi citado, né, nos 2 últimos anteriores da sua publicação. Então, né, no caso da Nature, Nature Communications em 2021, tem um fator de impacto aproximadamente 15, quer dizer que, na média, aí, nesses 15, esse artigo teve 15 citações, né? Cada artigo da revista teve 15 citações nos últimos 2 anos de publicações totais da revista. Bom, então aqui entrando na apresentação, aqui um roadmap que vai ser a apresentação. Então eu vou trazer o resumo, né, a motivação dos autores em fazerem esses estudos nas perovskitas, estudar as propriedades óticas não lineares, os objetivos propostos, os materiais e métodos, né, as amostras que eles utilizaram e quais os métodos, né, de caracterização de ótica linear e não linear envolvidos, os resultados apresentados por eles e, por fim, a conclusão. Bom, então eu vou falar do resumo de motivação. Bom, então a gente sabe que a absorção multifotônica ela tem alguns parâmetros que são diferenciais comparado à absorção linear, né? Então, uma delas é o confinamento espacial da excitação. Então, a gente pode ver nessa figura, né, a imagem, essa figura aqui no canto superior esquerdo. Então, na item A, a gente vê aqui uma absorção linear do material, né, em todo o seu volume, e já aqui na figura ao lado, a gente vê que a absorção acontece justamente onde ocorre a maior intensidade. Então, isso é favorável para algumas aplicações, tanto biológicas quanto tecnológicas. E a grande vantagem também é que a gente promove excitações envolvendo de ondas longas, ou seja, às vezes tem materiais ali que a maior parte dos materiais absorvem ali na região do visível, né? A gente consegue fugir dessa região, o material se torna transparente e absorve absorvendo só realmente no ponto de interesse, né? Você tem esse outro diferencial. Uma das aplicações recorrentes a isso seria a microscopia, né, por 2 fótons. Então você tem um biomarcador, né, que você coloca em um local de interesse, numa célula, num órgão, e você consegue excitar e consegue fazer um mapeamento da imagem desse microscopia do interesse. Tem também a terapia fotodinâmica, né, que o Link já trouxe para a gente semana passada, na reunião do grupo. Então, mas basicamente a ideia de você excitar, né, com processos multifotônicos, para justamente ter o direcionamento, né, de onde vai agir, no caso, a liberação de uma droga ou de um processo para ter a apoptose celular, a geração de oxigênio molecular. E, por fim, uma das explicações interessantes também é a fotopolimerização, que é feita aqui no grupo, né? E você consegue aí altas resoluções, né, de fabricação devido a essas propriedades interessantes da absorção multifotônica. Bom, então agora eu vou para o objetivo, né, do artigo. Bom, então eles proporam, né, calcular a seção de choque, né, de multifotônica de 2, 3, 4, 5 fótons e resolver isso espectralmente, né? Então eles varreram aí de 675 nanômetros até 2300 para essa família aí de soluções de perovskita, né? Então as técnicas que eles utilizaram para fazer essa caracterização linear das seções de choque foi a técnica tradicional, que é o Z-scan, e também uma técnica não, assim, bem difundida, mas por ter por ser viável em algumas situações, não é muito utilizada, que é o multifóton que sai de fotoluminescência, que é MPL. Então aqui na figura no canto inferior esquerdo, eu trouxe aqui para a gente ter uma ideia da perovskita, né? Você vê que praticamente ela floresce, né, em todo o range do UV, né, desde 400 até 700. Então isso traz, né, para a gente uma grande possibilidade de aplicações para esses materiais. Então aqui à direita eu coloquei um processo, né, de absorção multifotônica, então diferente de moléculas, né, que a gente tem orbitais moleculares,
em nanopartículas, nanocristais semicondutores, a gente tem bandas, né, bandas de valência e bandas de condução. Então, a condução, o efeito, né, se dá através da geração do par elétron-buraco, que é o Exton, que é o elétron promovido da banda de valência à banda de condução. Então, quando ele retorna para o fundo da banda de condução, é emitido um fóton. Então, aqui a gente vê, né, o processo de dois fótons, né, que são eu preciso de dois fótons para ter a transição aqui, que cheguem simultaneamente no mesmo ato quântico. Aqui de 4, 3, 4 e 2 fótons. Bom, então eu vou para materiais e métodos. As amostras, né, utilizadas no artigo deles foi a classe de perovskitas, né, SMA-PB-BR3, que é da família do bromo, né, do bromo, iodo, flúor, que é a família do halide, que essa é uma estrutura só núcleo, né, eu vou comentar mais daqui a pouco o que seria isso. Uma outra nanocristal, que é uma estrutura core shell, que a gente chama, que é núcleo casca, e o CSPB-BR3, que também faz só uma estrutura de núcleo. Bom, então, na verdade, a estrutura de núcleo nada mais é que eu tenho o mesmo composto, né, vamos supor, o CSPB-BR3 compõe todo o meu nanocristal. Contudo, o core shell tem vários tipos, né, o que eles trabalharam aqui foi o tipo 1. Então, no tipo 1, a gente tem um núcleo, né, que é formado de uma estrutura cristalina aqui, esse MAPBR3, e outra estrutura que é o shell, que é a casca, formada por essa outra estrutura cristalina. Então, em geral, o que eles fazem? Isso aqui primeiro, você pode fazer esse shell para otimizar propriedades ópticas, né, do material, como, por exemplo, diminuir a armadilha de superfícies, coisas assim, para aumentar a seção de choque, aumentar a eficiência quântica, entre outros. E também para garantir uma maior estabilidade no cristal. Então aqui a gente vê a figura, né, do band gap dessas estruturas. Então aqui a banda de valência, a banda de condução. Então aqui em torno de 2,36 no núcleo, né, e na casca aqui 3,13. À direita a gente vê aqui a figurinha, né, então aqui a estrutura cristalina do núcleo, né, do MAPB-BR3, e a estrutura do shell, né, que seria uma estrutura um pouco diferente aqui. E aqui eu tenho os valores reais, né, da banda de valência e da banda de condução. Se eu subtrair aqui esses valores, é justamente esse valor que eu trouxe na figura aqui ao lado. Bom, então os métodos que eles fizeram? Então fizeram um match, né, para saber como que seria a geometria desses nanocristais, descrição de tamanhos. Fizeram o XRD, né, que é a expressão de raio-x, para saber, né, se os átomos ali realmente, para caracterizar em nível atômico, né, meu sistema. Fizeram a caracterização linear, né, que foi o espectro de absorção e fluorescência das 3 amostras, e por fim fizeram a caracterização não linear, né, que seria o Z-scan, né, para 2 e 3 fótons, e o multifóton, né, fluorescência para 2, 3 e até 5 fótons. E só lembrando, né, que para fazer essa multifluorescência, eu vou comentar mais à frente, a gente precisa fazer uma caracterização completa do pulso, né, então a gente precisa calcular o FWHM de cada estação, de cada comprimento de onda da estação, tem que calcular o W0, então porque a gente faz em função da fluência também, né, então é necessário levantar alguns parâmetros do pulso para poder fazer essa caracterização por MPL. Bom, então eu vou apresentar os resultados do artigo. Bom, então aqui são os resultados da caracterização linear, né? Então a gente vê aqui a primeira, né, a MAPB-BR3, nanocristais esféricos, né, na ordem de, aqui não está o tamanho, mas ele cita lá que na ordem de diâmetro médio, na ordem de 9 nanômetros. Então ela floresce aqui em torno de 530 mais ou menos, né, floresce, tem um pico de fluorescência. A gente vê que a absorção, né, a absorção aqui é uma diferente de moléculas orgânicas, né, que a gente vê os orbitais, os estados Ohm e LUMO. Aqui a gente vê uma banda contínua, né, devido à estrutura cristalina. Né? Então a gente tem não seria uma banda, né? A gente tem um contínuo aqui de absorção devido a ter banda, né, de valência e banda de condução. Bom, então fez a mesma coisa para o CSPB-BR3, né? Então a absorbância, fluorescência ali mais ou menos em torno da mesma região, só que essa amostra aqui ela é
ela é um retângulo, né? Um retângulo, não lembro se o retângulo é um quadrado, mas também as dimensões são em torno de 9 a 10 milímetros, nanômetros, segundo o reportado no artigo. E, por fim, a última amostra, né, que é a amostra Core Shell, também dimensão parecida, entre 9 e 10 nanômetros. A gente vê aqui que a absorbância e a fluorescência é bem similar, né, das três. E, por fim, o DRX, né, para caracterizar a presença desses átomos aqui no mesmo número de cristais. Bom, então aqui eu vou trazer a caracterização não linear, né? Primeiro usei scan. Bom, então a gente sabe que a absorção do material, né, com altas intensidades, não depende só do alfa zero, mas agora tem termos que dependem da intensidade, né? Intensidade ao quadrado e assim por diante. Então, né, no caso, para 2 fótons, a absorção de 2 fótons, eu teria o alfa 2 aqui, que depende da intensidade, a alfa 3, intensidade ao quadrado, seria 3 fótons, e assim por diante. Então, é só pegar a lei de Beer, né, fazer essa substituição aqui, considerar um feixe de pulso gaussiano, né, e fazer algumas contas, eu chego na equação da transmitância de 3 fótons, né, que é dada por essa relação aqui. Então, eu consigo, né, através dessa equação, faço a curva experimental, através do experimento Z-scan, né, e consigo tirar o alfa 3, né, que seria o coeficiente de absorção de 3 fótons, e, consequentemente, consigo calcular a seção de choque de 3 fótons. Então, só comentando o setup óptico do Z-scan, que é o tradicional, né, o clássico, o Open Aperture. Então, eu venho com laser de Fenton, né, tenho aqui um atenuador para caso precise diminuir a potência, né, que vem do laser. Então, tem um beam splitter, né, para jogar uma parte em torno de 5% para o detector de referência, e a outra parte passa e vai para a amostra, né. Então, a minha amostra translada aqui no eixo Z. Então, como esperado, né, se a minha absorção depende da intensidade, então no local onde tem maior intensidade, a absorção vai ser maior. Então, se a absorção é maior, a transmitância vai para baixo. Então, aqui a gente tem um gráfico característico, né, do Z-scan. Então, ele fez aqui para uma amostra de referência, né, que é o CDS, que é bem conhecido na literatura. Fez 3 fótons nela em 1050 e calculou o slope, né? Então, o slope deu 2. Então, a gente sabe que realmente um processo por 3 fótons. E ele fez isso também para as amostras dele, né? Para MAPB só sem casca, né? Só o núcleo. E fez também para o CSPV-BR3, todos na mesma com menos de onda, 1050. E aqui, por último, ele fez para a amostra de núcleo casca, né? Que é o Core Shell. Então, ele fez para 2 intensidades, né? Você já vê que a transmitância aqui já é maior, né? As concentrações são as mesmas, você já vê que essa amostra já tem tende a ter uma sensação de choque maior do que as outras, né? E ele também fez aqui em azulzinho, a gente vê, né, um flash aqui, uma linha flash em 1, ele fez com solvente, para mostrar justamente que esse efeito da absorção, né, vem realmente do fato vem da molécula, né, e não do solvente. Bom, então ele fez também a caracterização pelo MEPL, né? Então é o experimento. Basicamente você tem um laser de pulso ultracurto, um OPU, né, para fazer a varredura espectral. Aqui você pode utilizar um filtro, né, um LP, um OPS ou um NOST para um long pass para cortar, né, os íons indesejáveis que vem do OPU aqui, atenuadores para diminuir a potência, né, atenuar a potência. Isso focaliza, né, coloca a amostra um pouco para frente do foco para não ter problemas de geração de efeitos de alta ordem. Então, aí você capta a fluorescência. Então, um telescópio aqui com as lentes, um filtro de um short pass, para você garantir que você pegue só a fluorescência, né, da amostra. E você coleta isso no monocromador no CCD e coleta no computador. Então, essa equação aqui da esquerda, né, da direita, a gente vê que você tem uma relação, né, da fluorescência integrada com a seção de choque, né? Então através você fazendo, né, coletando a fluorescência integrada em função da fluência, você consegue determinar
e determinando alguns parâmetros do laser, né, como perfil espacial, temporal, W0, essas coisas, você consegue tirar o valor da seção de choque, né, para 2 fótons, 3 fótons, 4 fótons, 5 fótons e assim sucessivamente. Bom, então, como eu comentei, a gente precisa fazer essa caracterização do pulso, né? Então, ele fez essa caracterização do pulso, né? Usando, aqui ele usou o FROG, né? Para calcular tanto a largura temporal do pulso quanto a largura espectral. Então, no FROG você é feito por geração de segundo harmônico, né? Então, você faz a autocorrelação e a intensidade de saída é dividido por raiz de 2, então você tem essa largura aqui do temporal do pulso, aí você consegue formar a espectral. Então ele fez isso para todos os lambdas, aqui eu trouxe só um para a gente ter uma ideia de como é isso. Então aqui eu trouxe em 800 nanômetros, né? Então teve uma largura de pulso em torno de 50 fentons, largura espectral em torno de 30 nanômetros. E em nível de teste de prova, também fez isso com um monocromador, com uma CCD. Então ele fez isso também só que aqui no caso foi para largura espectral, né? Então ele coletou o espectro do pulso. Então ele fez isso também para performou aí de 675 até 2300. E depois ele comparou, né, o FROG com o monocromador. Então você vê aqui que tem alma praticamente aí, tanto o FROG quanto o espectrômetro são confiáveis para calcular a largura do pulso, né, a largura espectral do pulso. Então como a multifluorescência precisa da fluência, né, do pulso, então eu preciso do knife edge para calcular o W0. Então também fez o knife edge, né, técnica de fatiamento, para calcular o W0 de cada comprimento de onda. Então aqui eu trouxe só 3, né, 800, 850 e 900. Então aí você vê que é importante fazer, porque você vê que muda, né? Aqui em 800 é 4 milímetros, né? Aqui já vai para metade, 2, aqui está próximo, mas por isso que é importante você fazer essa. Não pode assumir um único valor do W ali e sair fazendo as contas. Né? Então é importante fazer essa caracterização completa para ter um resultado mais preciso do seu artigo, sua publicação. Né? Então aqui eu já trouxe os resultados, né, do MEPL. Então aqui nesse gráfico A ele trouxe aqui mostrando que o slope, né, N em função da estação, o grande de estação. Então aqui o slope 2, né, significa que é o processo de 2 fótons, então tem para as 3 amostras, né? Então tem essa região aqui para 2 fótons, o slope 2, aqui em torno de 3 para 3 fótons, 4 fótons e 5 para 5 fótons. Aqui eu tenho um gráfico da seção de choque, né? De 2 fótons em função do comprimento de onda. Então ele fez para as 3 amostras aqui, então a gente já percebe que a MAPB lá Corchel já tem um valor acima das outras, né? Então ele faz isso para 2 fótons, 3 fótons, 4 fótons e por fim 5 fótons, que é o Giant 5 Photons, que está relacionado ao título do artigo, né? Então já percebe que ela já vem seguindo uma tendência de valores maiores, né, comparados com as duas outras, desde a sessão de choque de 2 fótons, né? Então aqui eu trouxe uma tabela, né, para a gente comparar esses valores da sessão de choque de 5 fótons, né, para a gente ver aqui no caso né, que é a escala que Corchel, você vê aí que ela varia de 10 a menos 1 a 10 a 1, né? Então, você pegar aí uma molécula orgânica, é 10 a menos 9, né? Então, chega a ser agora na ordem de 10 a 10ª vez maior do que moléculas orgânicas, né? Então, por isso que isso é um dos justificativos, né, do Giant 5 Photons, né? Então, é muito maior do que comparado a uma molécula orgânica. Isso a gente vê a olho nu também, né? Então, aqui ele trouxe essas fotos tiradas, né? Então, ele pegou a rodamina 6G, né? Que a rodamina a gente sabe que é uma lâmpada, né? Fluoresce muito, muito. Então ele pegou, né, a rodamina e esse cara aqui que é o Core Shell, mesma concentração, e citou em 2100, que é onde corre 5 fótons, né? E tirou as fotos. Então você vê que na rodamina você não vê nada de fluorescência, né? Tá preto ali, você vê um background preto. E aqui já na perovskite já vê que já tem, né, mesmo na fluência mais baixa, já vê que já tem um sinalzinho ali
da fluorescência. E aqui na outra foto ele fez para as 3 amostras, né, do estudo. Então ele fez para 2, 3, 4 e 5, né? Então você já vê que em 2 fótons é bem intenso, né? Então como a seção de choque vai diminuindo, então você vê que a fluorescência vai praticamente se extinguindo, né? Até 5 fótons. Bom, então a conclusão do artigo, então ele mostrou, né, que essa técnica do MPL era uma excelente técnica para medir essas modalidades, seções de choques, né, de multifotônica. Contudo, uma das desvantagens, né, que eu tenho que caracterizar o meu pulso, né? Então eu preciso fazer o FROG, preciso fazer uma FEG, preciso conhecer a largura temporal do pulso, então eu tenho que fazer essa completa caracterização para cada comprimento de onda do meu pulso, né? Então isso é um pouco trabalhoso, mas precisa ser feito. E também eu preciso ter uma amostra que tenha uma considerável fluorescência, né? Então a amostra precisa florescer. Se a amostra não florescer, essa técnica aqui não se torna útil para fazer essas medições. O Z-Scan ele fez para 2 e 3 fótons, devido a se eu preciso começar a aumentar muito a intensidade, né? Então se eu começar a aumentar muito a intensidade, começa a ter efeitos de alta ordem, como geração de luz branca e outros efeitos escuros. Então a ideia é eu usei scan no máximo para 2, 3 fótons, é o que eu consigo medir confortavelmente, né? E como apresentá-lo, essa molécula de core shell de perovskita apresentou uma alta seção de choque, né, comparado de 5 fótons comparado com outras amostras, né? De 10, até 10 oitavas vezes maior do que algumas moléculas orgânicas aí previstas na literatura. Então é isso, e obrigado.